Está na carta aos Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos falar sobre fé. Esse texto traz uma definição a respeito da fé. Ora, diz o texto, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois lhes preparou uma cidade. Aleluia. Muitas vezes, quando nós falamos de fé, a fé, ela é associada à capacidade de crer que algo sobrenatural pode acontecer. A fé é isso também, mas não apenas isso. Quando nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11, nós vamos entender, no contexto geral de tudo que está escrito aqui, que a natureza da fé não está relacionada
a manifestação de milagres. A natureza da fé e a importância da fé não está relacionada à crença de que algo impossível pode acontecer, ainda que esteja subtendido na fé tudo isso. Eu queria de antemão descaracterizar o texto de Hebreus 11 como sendo um texto para estimular a fé no sentido do alcance da bênção e do milagre. Não que eu queira desestimular você a acreditar na bênção e no milagre, mas levar você a entender que o objetivo de se ter fé está para além da bênção e do milagre. Porque quando nós lemos o texto de Hebreus, é óbvio que nós vamos encontrar testemunho de coisas sobrenaturais acontecendo. Como nós acabamos de ler, Sara, sendo estéril, veio a dar à luz a um filho. E Abraão, já na sua velhice, praticamente morto, o texto diz isso, praticamente morto, ele se torna pai de uma grande nação. Mas se nós formos honestos com o texto, e lermos o texto na sua inteireza, o problema é que a gente muitas vezes é estimulado pela própria edição da Bíblia que lemos, porque ela vai recortando o texto e colocando títulos. Títulos estes que não pertencem ao escrito original da Sagrada Escritura. Estes subtítulos que você está lendo, está vendo na sua Bíblia, antes do capítulo 11 está ali a natureza da fé, antes do versículo 4, exemplos de fé, os primeiros heróis, aí quando chega lá no versículo de número 6, 8, os patriarcas. E aí depois, quando chega no 23, fala de Moisés. Aí lá no 30 tem o título, os israelitas em Canaã. E parece que a gente está falando em temas distintos. E muitas vezes nós, nos nossos hábitos normais de leitura, você pega um texto e lê um fragmento desse. Ou eu poderia pegar o texto e ler um fragmento desse e fazer um sermão aqui para construir uma fé triunfante no seu coração, para você determinar coisas para a sua vida, para você buscar bênçãos, curas, milagres. Eu repito, nós cremos nas bênçãos, nas curas e nos milagres. Nós cremos que por intermédio da fé, Deus faz o sobrenatural acontecer. Mas em continuidade ao que eu estava dizendo aqui no momento de contrição, o nosso alvo e o nosso objetivo não é esse. O foco da nossa vida cristã não é esse. A ênfase da nossa espiritualidade não é essa. E por que eu disse que se eu for honesto com o texto? Porque se eu não ler o texto buscando apenas fragmentos do texto, se eu ler o texto do capítulo 11, por exemplo, como um todo, eu vou encontrar o verso 30, que nos leva exatamente a esta reflexão. Porque olha o que diz o verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Veja, só falando de coisas sobrenaturais. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, veja, conquistaram reinos,
praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Veja que o texto fala, faltaria tempo para falar de tantas coisas, de tantos milagres que a fé pode produzir. Mas no versículo 35 aqui, na parte B em diante, a gente percebe uma outra dimensão da fé. Que é uma fé que não alcança milagres. Que é uma fé que não obtém vitória, que é uma fé que não está relacionada ao triunfo concernente às coisas deste tempo, deste mundo, porque diz aqui que alguns, pela fé, veja, ao mesmo tempo que o texto diz que alguns pela fé conquistaram e fizeram proezas, o texto diz que alguns pela fé foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Veja, mesmo obtendo bom testemunho por fé, eles tinham fé e obtiveram bom testemunho pela fé. Então, nós vamos entender o que significa esse bom testemunho pela fé. Eles não alcançaram triunfos, glória, vitórias, como os outros, que o texto diz que derrotaram exércitos, que fizeram proezas, que se tornaram grandes, que prosperaram. Mas há outros que foram torturados, e aqui o autor de Hebreus certamente já está citando muitos dos mártires da igreja, dos apóstolos, que foram cerrados ao meio, que foram apedrejados, que foram decapitados, que foram transpassados à espada. Então veja que o texto não está nos estimulando a olhar a fé na perspectiva de uma ferramenta para uma vida triunfante. Por intermédio da fé, nós podemos ser levados a uma vida que vai nos levar a muitos e grandes desafios. Porque foi pela fé que estes homens resistiram, não se curvaram, não se dobraram, não se venderam aos sistemas para buscar nenhum privilégio. Foi pela fé que eles se tornaram marginalizados, que eles não encontraram lugar na sociedade. Foi pela fé e por causa da fé. Então, de que fé nós estamos falando? Não estamos falando da fé no milagre, na fé na prosperidade, na fé na bênção, na fé na vitória. Estamos falando na fé em algo muito superior. Qual é a verdadeira natureza da fé? E para que ela serve? Então eu quero pregar expositivamente, eu não sei até que verso eu vou. Vamos caminhando até onde a gente chegar, até onde o tempo permitir. Mas eu quero começar com você no verso 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é um sentido. Nós temos 5 sentidos, por intermédio dos quais nós percebemos o mundo. Nós temos 5 sentidos, por intermédio dos quais nós capturamos as impressões da realidade. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. São sentidos pelos quais nós capturamos a realidade. E nós experimentamos a realidade a partir desses sentidos. A ciência baconiana, na revolução científica iluminista, ela nos estimula a buscar instrumentos e ferramentas que possam ampliar os nossos sentidos, para que nós possamos ter uma observação para além dos nossos sentidos naturais. Então, por exemplo, um microscópio nos ajuda a enxergar micro-organismo que a nossa visão natural não consegue capturar. Francis Bacon dizia que os sentidos por si só são insuficientes para que nós possamos capturar toda a realidade. Entretanto, qualquer instrumento e ferramenta científica, máquina, seja o que for, que nos dê acesso a perceber, a visualizar aquilo que não é visível a olho nu, ou aquilo que não é perceptível à nossa audição, aquilo que não é palpável, aquilo que não é perceptível ao nosso paladar, ao nosso olfato, ou seja, tudo aquilo que por maior ou menor foge à nossa percepção dos sentidos e pode ser percebido pelas ferramentas, instrumentos, tecnologias construídas pela ciência para que nós possamos observar a realidade. Como telescópios que enxergam estrelas, galáxias a trilhões de anos-luz e conseguem nos fazer perceber aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Ainda assim, todas estas coisas e todos os sentidos, eles se limitam à observância das coisas materiais, das coisas que nós chamamos de concretas. Os sentidos humanos e as ferramentas da tecnologia e da ciência humana não podem observar para além do que é visível, material. Não consegue medir aquilo que está para além da realidade visível. E é neste campo que entra a fé. Como se fosse um sentido do ser, uma substância no ser, que assim como a nossa visão física nos dá evidência do mundo não material, do mundo invisível e espiritual. Porque nós cremos num Deus que é criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Nós cremos num Deus que não é observável pelas ferramentas da ciência. Nós cremos pela fé numa dimensão da existência que não pode ser capturada pela ciência, pelas suas ferramentas e pelos nossos sentidos. Por isso que Deus não pode ser objeto da ciência.
Por isso que Deus não pode ser provado do ponto de vista científico. Deus não pode ser experimentado pelos discursos, pela argumentação epistemológica científica. Porque ele não existe, no sentido de que Deus não é uma realidade que se encontra dentro do espaço e dentro do tempo. Deus está para além do espaço e para além do tempo. Deus existe antes, Deus é, melhor dizendo, antes do tempo. Por isso que eu gosto de dizer que Deus não existe, Deus é. E a única ferramenta capaz de capturar a existência de Deus é a fé. E o texto diz que a fé, então, é aquilo que nos dá a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Porque pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então veja bem, as coisas que esperamos e que não vemos. Então toda vez que nós estamos de algo que nós possamos ver, nós não estamos mais lidando com a fé. Porque se nós podemos ver, a fé perde a sua necessidade, a sua utilidade, a sua aplicação. E o grande equívoco de muita gente dentro da experiência religiosa é que nós estamos vivendo uma fé que se diz sobrenatural, mas que na verdade, na prática, ela se torna cada vez mais pragmática e natural. Por quê? Porque a fé na experiência religiosa de muita gente crente está relacionada à materialização de algo. Se o milagre aconteceu, então a pessoa que orou teve fé. Então nós passamos a materializar a fé. Se eu vim para o culto e eu senti a presença de Deus, então Deus estava no culto. Então eu preciso materializar para acreditar. Percebe que boa parte então da experiência religiosa, ela não tem sido baseada na fé, tem sido baseado na experimentação sensorial da realidade. Se eu sinto, se eu vejo, se um milagre aconteceu, se um fenômeno sobrenatural aconteceu no culto, então é sinal de que Deus estava ali. Cada vez menos isso é fé, cada vez mais isso é simplesmente pragmatismo. Fé é quando a gente não vê, a gente não ouve, a gente não sente, a gente não percebe, a gente não toca. E neste momento de silêncio, nesse momento de vazio, nesse momento de solidão, nesse momento de ausência de Deus, é que a fé nos faz crer que Ele existe e que Ele está presente. Esta é a dinâmica de uma fé que não tem a ver com a percepção sensorial, mas tem a ver com a convicção no nosso coração de que Deus é. Por isso que nós não buscamos no culto presbiteriano a experiência emocional como alvo, como objetivo.
Por isso que a gente não faz culto para as pessoas chorarem, se emocionarem, ainda que muitas vezes eu choro diante de Deus. Ainda que muitas vezes eu me emociono diante de Deus. Ainda que muitas vezes eu me arrepio e eu me encho de uma força, de algo que me move, de algo que me faz transbordar. É claro que muitas vezes a minha experiência de Deus me leva a esta realização experienciável, mas não é este o objetivo da minha fé. A minha fé, ela precisa subsistir e sobreviver diante daquilo que é invisível, insensível. Isso é fé. Então, quando você ora, e parece que você está falando com um vazio, e parece que não há resposta, quando você ora, e parece que não existe alguém te ouvindo, é neste momento que a fé opera no nosso coração, nos fazendo crer que há um Deus, e que Ele é um Deus relacional. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé nós entendemos, diz o verso 3, que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, Deus criou o universo, ex nihilo, ou seja, do nada. Existem argumentações metafísicas na filosofia, de muitos pensadores antigos, de muitos cientistas antigos, que pela argumentação e pela lógica dedutiva conseguem inferir que o universo não é fruto do acaso, mas foi criado por uma força imóvel anterior, como dizia, por exemplo, Aristóteles. Que Deus é o motor imóvel que coloca em movimento todas as demais coisas. Ou como diria, por exemplo, René Descartes, que falava que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Entretanto, a argumentação metafísica, a argumentação lógica de Aristóteles ou de Descartes, ou de qualquer outra dedução científica que possa se chamar de científica, ou mesmo não sendo científica, não é fé. Porque a fé nos leva ao relacionamento com Deus. E aí eu pulei para o verso 3, mas eu quero voltar no verso 2, quando diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Veja, irmãos, o que significa dizer pela fé os antigos obtiveram bom testemunho? Não é um bom testemunho diante dos homens. Não, isso aqui não tem a ver com a moralidade. Não está falando que pela fé eles foram homens perfeitos, que pela fé se tornaram pessoas admiráveis. É fato que, como diz Tiago, irmão do Senhor, na sua epístola, a fé naturalmente produz obras, boas obras. A fé, sem as boas obras, é morta. De modo que as boas obras se tornam a manifestação evidente,
clara e concreta na vida do cristão da sua fé. Eu não assisto Big Brother, mas leio de vez em quando as coisas que saem na internet. E ontem eu estava lendo um comentário de alguém que dizia: fulano, não vou dizer o nome do personagem do Big Brother, fulano, depois de ter sido racista, homofóbico, e começou a elencar uma série de comportamentos do fulano dentro da casa do Big Brother, e diz assim: agora está no gramado com os braços abertos fazendo a sua oração como bom cristão. Uma ironia. Há uma fé que se professa nominalmente, mas que não se expressa intrinsecamente na vida. Uma fé que tem a ver com a prática de uma religião, mas que não tem a ver com uma vida transformada ao ponto de evidenciar a presença de Cristo e o amor de Cristo. Então a fé, quando nós temos verdadeira fé, nós temos efetivamente obras que denunciam a nossa fé, ao ponto das pessoas perceberem que há algo de Deus em nós. Que se há um Deus, para muitos que não creem em Deus, a sua vida revela, denuncia que você efetivamente busca relacionamento com Deus. O que não tem acontecido com a prática de vida dos evangélicos brasileiros, cuja manifestação de fé tem a ver com os ritos que eles praticam, eles oram, eles cantam, eles louvam, eles vão para a igreja, eles vão para o culto, mas a sua vida está desconectada do amor. Então a fé sem obras é morta. O texto está dizendo aqui que os antigos, pela fé, obtiveram bom testemunho. Entretanto, apesar de eu dizer que a fé sem obras é morta e de que a fé se manifesta em boas obras, não é disso que este verso está falando. Que bom testemunho é esse que este verso está falando? Vamos entender com o próprio texto. Não é o bom testemunho de alguém olhar para você e dizer: nossa, que pessoa legal, nossa, que pessoa bacana, que pessoa correta, que pessoa ética, que pessoa amorosa. Não, não é este o bom testemunho que esse texto está dizendo. Esse texto está falando de um bom testemunho. Eles obtiveram um bom testemunho. Quem é que dá esse bom testemunho? É Deus que dá esse bom testemunho. Ou seja, é Deus que autentica esse bom testemunho. É Deus quem valida você. É Deus quem confirma a sua fé. De que o texto de Hebreus capítulo 11 está dizendo? De que fé que o texto de Hebreus capítulo 11 está falando? Da fé do milagre? Não! Hebreus capítulo 11 está falando da fé que traz justificação. Somos justificados pela fé. A fé que é o centro da nossa, ou melhor, a fé que é a essência da nossa salvação. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé que nos leva à experiência da salvação.
A fé que nos leva à experiência da justificação. Como diz o texto de Romanos capítulo 4, vamos lá. Versículo de número 9, parte B. Lá no finalzinho do texto que está aí na tua tela. A fé foi atribuída a Abraão para justiça. Como pois lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando a ele não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, a fé, ela é que nos atribui justiça, não são as obras. Versículo 16, ainda em Romanos. Essa é a razão por que a salvação, ou seja, a justiça, provém da fé, para que seja segundo a graça. Para que seja segundo a graça. E se nós prosseguirmos lendo o texto de Romanos, vamos chegar no capítulo 5, onde o versículo 1 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Que bom testemunho é esse que os antigos receberam? É a declaração de Deus. É a declaração de Deus sobre a vida deles, de que eles são justos. Eles receberam um bom testemunho. O texto não está dizendo que eles deram um bom testemunho. O texto está dizendo que eles obtiveram um bom testemunho. Entende a diferença? Então o texto não está falando das boas obras que eles praticaram, mas o texto está falando de que alguém deu um bom testemunho a eles, falou alguma coisa positiva a respeito deles, alguém testificou sobre a vida deles. E quem é este alguém? É Deus. E nós vamos entender isso olhando os próximos versos. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho. Percebe como o texto explica o texto? Abel ofereceu pela fé, ele ofereceu um sacrifício a Deus, por intermédio do qual ele obteve de Deus um testemunho de que era justo. Muita gente se pergunta: qual foi a diferença do sacrifício de Caim e de Abel? E muita gente faz elucubrações a respeito disso. Porque Abel era pastor, então ele ofereceu um sacrifício animal. E Caim era agricultor e ofereceu as hortaliças. E Abel ofereceu o melhor que ele tinha, e Caim não ofereceu o melhor que ele tinha. Só que o texto de Gênesis não fala nada a respeito disso. Não diz que o sacrifício de Abel era de melhor qualidade do que o sacrifício de Caim. Não diz que Caim ofereceu qualquer porcaria para Deus e Abel ofereceu alguma coisa excelente. O texto apenas diz que cada um ofereceu o seu sacrifício a Deus, e um foi aceito e o outro foi recusado. Qual a diferença então? A diferença está explicada aqui no texto. Porque pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. E obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Então, o que significa isso, irmãos?
significa que obra nenhuma que você ofereça a Deus, que caridade alguma que você pratique, que boa ação alguma que você faça, que religião qualquer que você siga, pode justificar você diante de Deus, se não for por intermédio da fé, de crer na obra salvífica de Deus para a sua vida. Abraão creu, Abel creu, Noé creu, Enoque creu, são os nomes que são citados aqui. E por isso eles foram justificados. Justificados, pois, pela fé. Nós temos paz com Deus. E que fé é essa? A fé que crer em Jesus Cristo como Salvador. Quem crer e confessar, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo como seu Salvador, este será salvo. Então, o que nos justifica diante de Deus? A fé, não as obras. Por que que Abel teve o sacrifício aceito? Ele deu uma oferta igual a de Caim. A diferença é que uma era hortaliças, outra era animal. Mas ambos ofereceram boas obras. Ambos ofereceram seus sacrifícios. Ambos ofereceram suas ofertas. Um foi aceito e outro foi rejeitado. Porque um ofereceu por meio da fé. E o outro acreditou que o seu esforço, que o seu sacrifício, que a sua oferta, que a qualidade das suas obras poderia salvá-lo. E este é o grande problema que distingue se somos ou não somos salvos. Porque aqueles que se aproximam de Deus, oferecendo as suas obras como o preço da sua salvação, não será aceito. Aquele que se aproxima de Deus, oferecendo os seus bons feitos, suas boas ações, não será aceito. Porque acredita que fez por merecer, porque acredita que é capaz de comprar ou de pagar o preço da sua salvação. Mas aquele que se aproxima de Deus com as suas obras, mas na verdade está firmado, sustentado e alicerçado na fé, ou seja, não são as minhas obras, mas é a obra que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, este será aceito e receberá bom testemunho. Por quê? Porque será justificado pela fé, o que significa que qualquer coisa que nós ofereçamos será insuficiente. Qualquer coisa que nós entregarmos a Deus será insuficiente, porque nós só obtemos justiça por intermédio da fé. Se não for pela fé, nada do que você fizer pode agradar a Deus. Dura esta palavra, mas não sou eu que estou dizendo. Vamos continuar lendo? Pela fé Enoque, eu estou no verso 5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, lê comigo em voz alta: sem fé é impossível. O texto não está dizendo que sem fé é difícil agradar a Deus. O texto não está dizendo que sem fé
É complicado você conseguir ter uma vida tão perfeita ao ponto de agradar a Deus. O texto está dizendo que sem a fé é impossível que a sua vida tenha perfeição ao ponto de se fazer digna de relacionamento com o Santo dos Santos. Porque sempre haverá imperfeição em nós. Sempre haverá brechas. Sempre haverá falhas. Quem sou eu de acreditar que sou uma pessoa tão boa ao ponto de merecer a salvação? Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu busque ser generoso, por mais que eu busque ser ético, por mais que eu busque amar as pessoas, por mais que eu busque ajudar o próximo, se eu for coerente, se eu tiver um mínimo de coerência e de verdade ao olhar para mim mesmo, eu vou perceber o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu sou sujo, o quanto há de maldade em mim, o quanto há de malícia, o quanto há de vaidade, o quanto há de egoísmo, o quanto há de soberba em mim. O quanto eu magoo as pessoas, o quanto eu as decepciono, o quanto eu sou capaz de frustrar as pessoas que eu mais amo. Se eu for minimamente honesto, eu não teria coragem de olhar para Deus e dizer: eu tenho direito à salvação porque sou uma boa pessoa. Só os soberbos afirmam isso a respeito de si mesmo. Só os soberbos são capazes de acreditar que praticam boas obras suficientes para suplantar as suas falhas, os seus defeitos, as suas imperfeições. Só os soberbos. E sabe o que a Bíblia diz a respeito dos soberbos? Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Se há uma coisa que Deus não suporta, é gente crente, é gente evangélica, é gente religiosa, se julgando santa, se julgando merecedor, se julgando melhor do que os outros. Deus não suporta esse tipo de gente que confia nas suas obras, na sua bondade. Porque não há honestidade nisso, não há verdade nisso. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual. Por isso Enoque obteve bom testemunho, ou seja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se você não crer no Senhor e na obra salvadora que Ele fez por você, não há nada que você possa fazer pela sua salvação. Não há nada. Portanto, irmãos, a salvação, ela vem da fé em Jesus Cristo. A justificação vem pela fé. A redenção do nosso ser vem pela fé. E eu termino aqui. Dizendo que fé é diferente de crença, viu? Fé é diferente de crença. A crença é fruto da razão. A crença é fruto de algo que começa a fazer sentido na nossa mente. E eu abraço, então,
aquele argumento e aquela verdade, como uma filosofia de vida, por exemplo. Isso é crença. O arraial evangélico está cheio de gente que tem crença e nenhuma fé. A crença, por exemplo, é aquilo que faz eu acreditar em milagres porque vi milagres acontecer. A crença, por exemplo, é algo que faz acreditar que a minha vida pode melhorar porque o irmãozinho foi para a igreja e a vida dele melhorou. Nenhuma dessas convicções está baseada em crer no invisível. Fé. Paul Tillich, o teólogo, dizia: fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Que a fé é a ação do Espírito Santo. E simplesmente a nossa mente se ilumina para as realidades espirituais. E simplesmente a nossa mente se abre. Não é você dizer assim, não, eu estou avaliando, estou considerando, estou ouvindo, estou ponderando. E ainda não decidi ainda se eu me tornarei um cristão. Talvez você esteja reunindo um conjunto de crenças para acreditar. Fé não é isso. Fé é um momento da nossa vida onde fica claro para nós a nossa miséria, a nossa perdição, a nossa depravação. É onde fica claro para nós a nossa insuficiência. Onde fica claro para nós a nossa morte espiritual. Onde o nosso ser é tomado de uma convicção absoluta de necessidade de voltar para Deus. E ao mesmo tempo que nós somos aterrorizados pelo pavor do pecado, que nós tomamos consciência, nós somos cheios de uma plena convicção de que Deus está de braços abertos para nos acolher em perdão e graça. E quando essa experiência atinge o coração do homem, ou seja, a consciência do pecado e a consciência da redenção em Jesus, quando estas coisas se fundem dentro do nosso coração, aí nasce a fé que nos salva. O resto é religião. O resto é rito, é dogma, é doutrina. O resto é teologia sistemática. É coisa para satisfazer a sede de conhecimento da razão. Mas fé é uma experiência que me faz entender que eu sou pecador, mas que eu tenho um Salvador. Pela fé, e só pela fé, nós podemos agradar a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.